Muito bem, meus amados e queridos irmãos, Pai do Senhor Jesus a todos. Espero que todos os irmãos estejam bem, para a glória de Deus. Estamos aqui em mais um momento de reflexão da palavra do Senhor, que se encontra no capítulo 31 de 1 Samuel, o versículo de número 1 ao versículo de número 5, né? Vai dizer assim: Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Então Saul disse ao seu escudeiro: Arranca a tua espada e me atravessa com ela, para que, porventura, não venham estes incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Então, queridos, esse texto nos mostra, né, o momento em que Israel é derrotado pelos filisteus, né? Os filhos de Saul são mortos e, amados e queridos irmãos, o rei Saul ele também é atingido pelos flecheiros filisteus, mas o que chama a atenção é que Saul, né, o rei de Israel, ele próprio, né, faz o seu destino, né? Ele próprio ali se mata, né? Você viu na leitura do texto que Saul pediu ao seu escudeiro que o seu escudeiro o exterminasse, né? Saul estava gravemente ferido, isso é verdade no texto, mas ele ainda pede ao seu escudeiro, né? Que o seu escudeiro o mate, porque, irmãos, o rei naquele tempo, o rei era muito humilhado, né? Quando era ainda achado vivo, né? Você vê que a Bíblia cita reis que tiveram seus olhos arrancados, né? Vazados, né? Pelo exército inimigo. Então, naquele tempo era bastante crueldade, né? Que acontecia com o rei quando o rei ele era achado vivo pelo exército inimigo. Então, assim, amados e queridos irmãos, esse texto mostra o fim de Saul. Então, Saul foi alguém que se perdeu no meio da caminhada. Saul foi alguém que se deixou levar pela soberba, né? Saul foi alguém que se deixou levar pela altivez de espírito, né? Que a Bíblia fala. E Saul deixou de obedecer à voz de Deus e por isso Deus, irmãos, o rejeitou. Interessante é que Saul ele morre, né? No capítulo 31. Mas o Senhor rejeita Saul desde o capítulo 15. Olha que coisa, né? Então, assim, amados e queridos irmãos, existem pessoas que elas, infelizmente, já foram rejeitadas por Deus. O Senhor já as rejeitou. E mesmo assim, elas continuam a exercer sua posição, a exercer sua liderança, mas o Senhor já os rejeitou, certo? E elas acham, né, que por estarem ainda na posição, por estarem ainda na liderança, talvez elas se agarrem nisso, porque tem gente que se agarra no trono, tem gente que se agarra na posição, mas o verdadeiro servo de Deus escolhido, ele se agarra na presença de Deus. A gente vê que Davi, ele foi também ungido, Davi pecou, né? Davi fez
coisas que não deveria ter feito, mas no Salmos de número 51, Davi ele se arrepende, ele ora, ele pede perdão e ele diz, né, diante de Deus: Senhor, não retiras de mim o teu Espírito Santo. Então, esse é o sentimento de um verdadeiro servo de Deus, né? Ele sabe que a presença de Deus é eterna, não é passageira. Irmão, o trono passa, a posição passa, certo? As riquezas, os bens, tudo passa, irmão. Mas a presença de Deus, ela deve ser eterna e para sempre na nossa vida. Então, queridos, esse texto fica aqui a reflexão para nós de que não vale a pena sermos soberbas, sermos desobedientes a Deus, certo? Então, o fim de quem é soberbo, de quem é desobediente a Deus, irmão, é um triste fim. Tiago vai dizer o seguinte: porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha que texto maravilhoso, né? Então vale a pena a gente ser humilde, né? E quando a gente fala de humildade, eu não estou falando aqui de roupa, eu não estou falando aqui de condição financeira, estou falando de espírito, né? Estou falando de alma, estou falando de você reconhecer a sua posição de servo, de adorador, de filho, né? Diante de um Deus que é Pai, que é Senhor e que tem poder. Então nós vivemos um tempo, né, amados e queridos irmãos, onde a gente está vendo muito se cumprir o que Paulo disse, né? Paulo disse que os últimos dias seriam dias trabalhosos, homens amantes de si mesmo, soberbas, presunçosos e daí por diante, né? Mas o verdadeiro cristão que guarda a palavra de Deus, ou que luta, né? A gente luta para guardar a palavra de Deus, faz de tudo, né, irmãos, para se manter humilde e obediente ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, queridos, Deus em Cristo te abençoe, tá certo? Vamos orar ao Senhor Jesus, feche seus olhos e apresente sua vida ao Senhor. Pai, nós queremos te pedir, Senhor, Pai, que o Senhor nos encha, Pai, nos encha, Senhor, do teu Espírito. João Batista, Senhor, ele disse que eu diminua e que ele cresça. Essa é também, ó Pai, a nossa oração. Que nós possamos diminuir, que o Senhor venha crescer, que a tua presença venha a ser manifestada na nossa vida através da nossa humildade, em nome de Jesus. Amém. Então, querido, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.